Há pouco tempo eu atendi uma pessoa, ele levou 3 anos para falar do afetivo. Era como se ele não tivesse uma vida própria, afetiva. A vida era trabalho, só o fazer. E esse fazer, ele acaba sendo reforçado pela nossa cultura. É muito bonito quem faz uma opção de coisas, mesmo sem sentir. Então a gente pode falar que a nossa cultura hoje é uma cultura do fazer. A maior parte das vezes, fazer sem sentir. E sair do caminho, sentir e fazer. Então, às vezes, o conteúdo é só no fazer. No fim de 3 anos, ele trouxe uma relação que ele estava tendo com uma garota. Aí eu falei para ele, nossa, enfim, você tem uma vida própria. Uma vida sua, né? E aí foi o começo da terapia. Essa é a complexidade do tempo. Algumas pessoas fazem uma terapia rápida, já chegam sentindo, já chegam mais em contato consigo mesmo, e outras não. Então, o eixo do processo. O eixo do processo é trazer à tona as marcas decorrentes das relações que o paciente viveu desde a vida intrauterina. Porque essas marcas, esses sinais gravados no nosso corpo e na nossa energia e no nosso psiquismo é que fazem o nosso caráter. E o nosso caráter são as defesas possíveis que nós conseguimos fazer durante a nossa infância. O resto da vida é repetição. O caráter se repete. Então, nós vamos reorganizar traços de caráter nos segmentos corporais. Porque caráter a gente sempre vai ter. Não dá para não ter defesas. A questão não é ter as defesas, é como a gente utiliza essas defesas. E buscar o equilíbrio dinâmico nas relações com outros campos de energia. O equilíbrio dinâmico pode também ser uma grande briga, né? O buscar é buscar o movimento. É buscar aquilo que é possível para nós. Sempre. Porque a vida se renova o tempo todo. Vamos lá. Reorganizar traços de caráter nos segmentos corporais. Nos olhos. O que a gente pode reorganizar nos olhos? Os nossos núcleos psicóticos e ou paranoides. Eu considero o trabalho dos olhos fundamental.
porque os núcleos psicóticos são muito confusos. A gente pode falar de núcleos confusionais. A maneira de olhar a realidade é confusa para um psicótico. Mas não precisa ser psicótico, não. O borderline tem núcleo psicótico. Ou paranoide, que é uma defesa excessiva ao meio ambiente e uma interpretação persecutória. No nariz, a gente trabalha a carência afetiva. Uma obstrução nasal, uma dificuldade de respiração pelo nariz, fala muitas coisas. O primeiro cheiro que o bebê sente é o cheiro da mãe. Às vezes é possível, às vezes não é. Na boca, o que a gente vai trabalhar? Possibilidade da depressão. Por quem? Nós temos duas possibilidades de encontros na amamentação. Uma que traz para o sujeito uma sensação de insatisfação. Ele teve afeto, acolhimento, mas não o suficiente. Esses nossos traços trazem esse tipo de sensação que nunca está bom, nunca é suficiente. Preciso de mais. E um pouco de rancor quando a gente não tem o mais. Ou algumas crianças têm e perderam. E a gente fala de oral reprimido. Oral reprimido muitas vezes não tem nem noção da oralidade dele. O insatisfeito sempre tem noção. Mas o reprimido não. Porque ele teve e perdeu. E quando ele perdeu, ele teve uma sensação corporal muito desagradável. E aí o que ele fez? O que o humano faz? Nós. A gente perde a percepção da sensação corporal. A gente transforma. Quando nós trabalhamos o oral reprimido, muitas vezes ele entra em depressão. Não é uma depressão psicótica, mas é uma tristeza grande que ele não sabe de onde vem. Porque num momento tão primário, que é pré-verbal. Muitas das nossas tristezas são pré-verbais. Aquilo que nós não tivemos, mas que poderíamos ter tido. No pescoço, nós protegemos a nossa sobrevivência. Então, nós temos pescoços duros, outros muito flácidos. E está falando do narcisismo, não só apenas do narcisismo secundário, mas de um narcisismo que fala da sobrevivência. A gente não pode falar que um borderline ou um psicótico é o narcisismo secundário que está no pescoço. Ele está tentando sobreviver da melhor maneira possível.